Meu nome é Rogério Silva Lustosa e essa é a sistematização para a matéria de Inteligência Artificial e Ciências de Dados. Os dados do trabalho. A fonte de dados foi os dados abertos, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, referente à operadora Litoral Sul, uma concessionária de rodovia, que contém 5 praças. A primeira base de dados trata de um volume de veículo, tipo de categoria, passeio comercial, moto. E a segunda base trata-se das identificação das praças de cobrança. Resultou numa base de dados mesclada, contendo informações das duas bases acima, onde o inner foi a coluna que identifica a praça de pedágio das duas fontes. Essa base de dados contém, de janeiro a dezembro, a quantidade de veículos que passou em determinada praça. Aqui a gente verifica que tem alguns tipos de categoria. Essas categorias são divididas pela quantidade de eixos de veículos, do veículo, e tem a quantidade total de veículos que passou ao exemplo de passeio, ou comercial, ou até moto. Aqui na segunda tabela a gente tem as praças, ela contém latitude e longitude também, e tem a identificação do quilômetro e da unidade federativa. Aqui embaixo está o código do MEsh que foi realizado para juntar os dois. Utilizei a função TheTypes do Panda, que retorna uma série contendo todos os tipos de dados do dataframe. A saída de impressão mostra os dataframes dos dados 1 e 2. Possui colunas do tipo variados, incluindo object, int, float, e classificado como nominal, discreto ou contínuo. Aqui vemos o código em Python, no qual foi feita a descrição estatística detalhada da variável quantidade total de veículos. Teve uma média de 60.129, um desvio padrão de 120.000 na alta temporada, um coeficiente de variação de 200%, uma mediana de 25.531, a moda de 616 e os quartis, que variam de 11.063, com a média de 25.000 e com amplitude de 37.000. A amplitude interqualítica ficou em 26.139 na diferença. Agora a gente tem aqui um gráfico de quartil relacionado ao tipo de cobrança, onde a gente tem de 0 a R$40 nas praças. E a média, a dispersão ficou entre 30 e 35. Não temos outlier porque não é variável essa cobrança. É uma cobrança fixa. Aqui a gente verifica a frequência, e a contagem de veículos pelo tipo de cobrança novamente. E aí a gente pode justificar o quartil anterior, o gráfico anterior, verificando que a maioria fica entre 30 e 35. Que esse tipo de cobrança entre 30 e 35 compôs a caixa maior do quartil. Já os que não pagam ficaram uma frequência ali de 230 mil por ano, e a mesma coisa para R$40, que são casos das carretas que têm a quantidade de eixo maior. Então, esse gráfico aqui explica necessariamente a composição do quartil. Nesse gráfico, a gente pode visualizar a sazonalidade da quantidade de tráfego por mês. A gente consegue verificar que janeiro, dezembro e o mês de julho são os que tem a maior alta no tráfego, e a gente visualiza aí pelo tipo de cobrança os picos referenciados, e a gente consegue visualizar que a tendência da sazonalidade é que de janeiro até dezembro ela vai diminuindo, retornando novamente a janeiro. Então esse é um gráfico de sazonalidade que explica o volume de veículos mensalmente. Aqui agora temos um gráfico, um box plot, e ele serve para explicar a quantidade de veículos que passa ali pelos pedágios, pelas praças. A gente consegue vislumbrar que na praça de entrada ela tem um volume ali que chega até 50 mil.
Na segunda praça, ela já diminui, então provavelmente tem alguma interseção de pista que faz a retirada de veículos e, ao mesmo tempo, tem uma interseção que faz aumentar, porque na terceira praça já há um aumento considerável, que chega ali na casa de 60 mil. Já na praça 4, tem outra via de acesso que aumenta ainda mais essa quantidade de veículos, chegando até quase 65, próximo de 70 mil quantidade de veículos. Já na praça 5, já tem alguma saída antes da praça 5, porque a gente vê a diminuição severa, né, da quantidade de veículos que passa a cobrar, que pagam para lá e segue destino nessa mesma via. Aqui coloquei esse gráfico de dispersão, onde a gente pode verificar a tendência pelo tipo de cobrança a ser verificado no volume total do ano. E aí a gente consegue mensurar a quantidade de veículos, né, que chegou a pagar R$30, que chega a ultrapassar 70 mil veículos. No caso de 40, ele fica ali abaixo dos 70, mais acima um pouco de 60. E a grande maioria é a que compõe R$30. É melhor explicado por esse histograma, né? Que a gente vê aqui a distribuição da frequência de uma variável quantitativa e identifica a centralidade da dispersão e a simetria. O pico de distribuição desse histograma representa o intervalo com maior frequência, né? E a dispersão dos dados, as barras mais largas indicam maior dispersão dos dados, enquanto as barras estreitas indicam menor dispersão. Então, é concluído que na distribuição de quantidade total por praça de pedágio, o boxplot revela a distribuição da quantidade total para cada categoria de praça através da análise da caixa, e a gente pode observar a centralidade, a dispersão e a simetria. Já no volume total de tráfego por ano, mês-ano, né, o gráfico de linhas revela a tendência de volume total de tráfego ao longo do tempo. E aí a gente identifica a sazonalidade, a tendência geral e as variações. A comparação de quantidade total por tipo de cobrança no boxplot fica referente ao quê? A diferença é os tipos de cobrança, a dispersão e a simetria por tipo de cobrança. As combinações dos gráficos e das informações das colunas dos dados 1 e 2 permitem uma análise abrangente do volume de tráfego nas praças de pedágio. Através da análise detalhada dos gráficos, podemos identificar padrões, tendências, diferenças entre as categorias, obtendo insights valiosos para a tomada de decisões e o aprimoramento da gestão das praças de pedágio.